Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Diversidade e Talento é comigo mesmo. Bem-vindos a mais um novo bloco do canal Entre Mundos. A gente vai fazer um podcast. A gente vai falar sobre fé, mente, cultura nerd e a vida como ela realmente é, sem filtro. Eu, Vinícius, vou fazer um quadro toda vez com alguém diferente, fazendo algumas perguntas. E hoje o primeiro episódio, então se prepara que a gente vai falar coisas que normalmente não se conectam, mas hoje vão se conectar. Começamos hoje sobre uma pergunta simples, mas bastante curiosa e pode incomodar também, dependendo da situação. Quem é você sem máscara? Você sem quem é você de verdade? Fazendo essa primeira pergunta. Quem é o Juliano? Bom, eu sou administrador, criador de conteúdo digital com IA. Atualmente eu criei a empresa Multiverso com IA, onde eu desenvolvo qualquer tipo de texto, áudio, vídeo, imagem, canais do YouTube, logotipos, estampa de camiseta. Praticamente crio de tudo um pouco com IA. Só apps que ainda não. Sou católico, pratico atividade física, artes marciais, gosto de anime, mangá, jogos, sou nerd, enfim, muitas coisas. Assim como nos animes, tem alguns personagens e também em séries também da cultura geek, como super-heróis, que às vezes tem que esconder a identidade, ou tem uma outra personalidade, tipo Tokyo Ghoul. Você acha que você é igual em todas as situações, ou como é você na sua essência, assim? Quem é você, só na parte mais comum? Como que é você tanto na fé, como na igreja de um jeito, na parte... Dá pra conectar com a parte nerd também de outra forma? As duas coisas. Você não precisa ser definido por uma coisa só. Você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Assim mesmo como, por exemplo, um nerd pode ver um anime que é religioso. Tá aí, se eu não me engano é Frieren que chama. Um anime religioso. Dá pra tirar bastante lição nesse anime, bastante. Sim. Sobre como a gente deve valorizar o tempo com as pessoas que a gente ama, sobre relações, importância dos sentimentos. O próprio Vinland Saga também é um anime também que fala, dá pra pegar bastante sobre fé também. O próprio anime, desculpa, teve problema técnico, gente. O próprio anime Vinland Saga também, a gente pode pegar conceitos dele de como a vingança não leva a nada, né? Aquele propósito, o pai se sacrificando por ele para ele poder se manter vivo, se salvar, e ele aprendendo a lidar com isso, né? Podemos fazer isso uma alusão a Cristo que morreu pra gente não ter que carregar o ódio, né, no nosso coração. Uma coisa que a gente vê também, que a gente vê na fé, é que Deus também não gosta que a gente seja um personagem, que a gente seja falso, né? Que a gente tem que ser verdadeiro com Deus. E uma lição que a gente aprende nos animes pode ser levar para a religião também, como por exemplo, a lição de não julgar as pessoas. Ou também dar uma segunda chance, uma terceira chance, que as pessoas, por pior que elas sejam, tem essa lição do anime e a religião prega isso. Que as pessoas, por pior que as pessoas sejam, elas podem melhorar, elas podem mudar. O pecador sempre tem a chance de se converter. Mas, da mesma forma que no anime, na vida religiosa, na religião, a pessoa tem que querer se converter. A gente não pode fazer o que a gente tem, no autismo a gente tem muito o que a gente tenta fazer, que é o máximo, né? Mas a gente pode se aplicar também em outras coisas também, na psicologia, que a gente pode chamar também, que a gente tenta esconder algumas características nossas, por medo, né, de não ser aceito, não ser visto bons olhos pela sociedade. Mas uma coisa que eu falo é que a gente não pode ter medo, ter vergonha, tipo, por exemplo, gostar de anime. Hoje mesmo a gente foi num evento de cosplay, né?
que a gente eu fui fantasiado e tal. Algumas pessoas podem falar assim, mas você não tem vergonha de ir num lugar assim fantasiado? Ou até fui fazer compra também com a fantasia, assim, algumas pessoas olham meio assim. Mas se não é uma coisa que não tá te fazendo mal, que não é uma coisa ruim, pra que você tem que ter vergonha, mascarar, esconder aquilo que você é, pra agradar outras pessoas? Não faz sentido, né? Até mesmo porque durante a vida todas as pessoas interpretam personagens, dependendo da situação. Dependendo da situação que você está, muitas vezes, por algum motivo ou outro, você não consegue ou não pode ser você 100%. Isso é verdade, que tem situações que não é cabível também, se você, tipo, lógico, com seu amigo você não vai ser a mesma coisa que você é com sua mãe, ou na igreja você não vai ser a mesma coisa que você é numa festa, mas há coisas que podem ser mantidas. Por exemplo, a sua essência de quem você é realmente, a pessoa que você não precisa mudar para agradar ninguém. Tipo, se você, coisas que você normalmente gosta ou normalmente faz que não vão te prejudicar e sejam adequadas pelo ambiente, você não precisa esconder para agradar outras pessoas. Por exemplo, você não tem que mentir se você não gosta de uma coisa, falar que gosta para agradar outra pessoa. Se você não é uma pessoa que não gosta de falar muito, você não tem que se obrigar a falar muito para poder querer ser extrovertida e fazer muita amizade. Se você é mais calada no seu canto, não tem problema também. Se alguma coisa está te incomodando, por exemplo, eu não sou uma pessoa como tem o autismo mesmo. Eu tive que vir lá embora do evento porque tinha muita pessoa e me incomodou. Começou a me relar, me tocar, não gostei. Eu não vou me forçar, não é porque eu gosto, tipo, é um ambiente que eu gosto, eu queria estar ali, tem coisas que eu gosto. Eu não vou me forçar a ficar num ambiente que não tá agradável pra mim, tipo, tá fazendo mal pro meu próprio corpo, pra mim, entendeu? Tem coisas que a gente não precisa se forçar além do limite também, não é porque a gente gosta ou tá num lugar pra querer continuar lá ou se sentir aceito, mudar o que você é. Tem que aprender a respeitar os seus limites. Sim. Uma coisa que a gente aprende muito também com a nossa fé, né, que Deus ensina muito a gente, é que Ele quer você do jeito que você mas vá trabalhando sobre isso. Ele escolheu Pedro, mesmo Pedro sabendo que Pedro ia ser teimoso, que Pedro era turrão, que Pedro era chuco, mas nessa personalidade de Pedro que foi moldado o pilar da igreja, né? Por Pedro ser teimoso, aquela personalidade teimosa, que ele não desistiu e continuou firme na fé. Então Deus já sabe aproveitar cada coisa sua. Deus olha para você e vê ao todo. Ele não vê só uma faceta, uma parte sua. Ele vê tudo que pode ser aproveitado. Lógico, tem coisas que você vai mudar ao longo da vida, que devem ser mudadas, mas há coisas que estão ali em você, que desde o princípio já estava sendo, eu já via que podia ser trabalhado de alguma forma em prol dele, né? E todo mundo é útil de alguma forma para a sociedade. Não é porque, eu não sou bom cantando, eu não sou bom nisso, eu sou bom... Todo mundo é bom em alguma coisa. Se você é bom cozinhando, você pode ajudar a comunidade fazendo comida para pessoas de rua. Se você é bom pregando, falando da palavra de Deus, fazendo isso, cada um é útil para a sociedade de uma maneira. Assim como, vamos fazer um exemplo com uma colônia de insetos, por exemplo. Cada parte da colônia tem uma função lá e ela ajuda em alguma coisa. O que mais? Bem, eu acho que pro primeiro episódio é basicamente uma introdução do que vai ser. Foi mais pra gente falar mais sobre o canal, o que ele é mais ou menos. Aqui a gente vai fazer, igual a gente fez aqui, referências falando da Bíblia, como pode tirar algumas coisas de alguns animes, falando também sobre posso trazer algum dia falando sobre também a questão da faculdade. Eu estou fazendo uma iniciação científica, né, sobre o tema justamente do mascaramento no autismo ao longo do tempo, como que isso pode causar prejuízos, né, pra gente, porque quanto mais tempo você demora para ter o diagnóstico, vai ter o diagnóstico mais tarde, depois dos 20, 18 anos, ou mais na velhice ainda, depois de tanto tempo tentando se adaptar, se forçando a ambientes e situações que você não está acostumado, como isso gera prejuízos severos, tanto emocionais como psicológicos na pessoa. Então,
é basicamente isso. Algum outro vídeo vou trazer mais falando sobre esse tipo de coisa. É mais pra gente apresentar como que vai funcionar esse novo quadro no canal, que é onde a gente vai falar tanto de psicologia, fé, cultura pop, cultura otaku, e como a gente pode tirar um pouco de cada um desses assuntos e interligar em um assunto em comum específico. Então, a gente gostou muito de ter essa conversa com vocês. Espero que vocês se inscrevam bastante no canal, compartilhem, deixem o seu gostei, deixem a opinião, algum tema que vocês querem no próximo podcast, que vai ser mais longo, provavelmente, do que esse, porque esse foi só uma introdução. Então não deixe de comentar se precisa melhorar alguma coisa, se vocês querem outro tema e se gostaram. Então se inscrevam, deixem o gostei. Até mais, gente. Falou, família. E não deixem nada de segurar vocês, nada impedir. Nós estamos gravando aqui embaixo de chuva, vocês devem estar ouvindo barulho de chuva aí. Mas é melhor feito do que perfeito. É melhor você não desistir, fazer o que tem que ser feito, fazer porque dá o melhor de si, sempre dá o melhor de si em tudo que você faz, vai ter bons resultados. Falou, gente. Tchau.